Saudações aos ancestrais, saudações aos mestres, saudações aos mais velhos, saudações aos jovens que dominarão o mundo. Luiz Antônio falando mais uma vez, com a intenção de produzir um vídeo ou um documento que possa colaborar no reforço da compreensão do que é a Conebras. O início da história da Conebras, que todos nós já sabemos, mas vamos repetir, deu-se em maio de 2019, quando, a partir de uma metáfora da figura da mão apontando o Brasil como sendo um dos países mais racistas do mundo, veio a leitura de que haviam 3 dedos apontando para mim, perguntando o que eu estava fazendo por mim mesmo. E a partir dessa compreensão, dessa reflexão, surgiu a ideia do que nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, essa pergunta que a Conebras veio responder através de uma ação prática matemática, quando chegamos ao cálculo de que somos mais de 100 milhões de afrodescendentes, de afro-brasileiros, um número que muitos países da Europa, de primeiro mundo, não possuem como população. Então aí comecei a fazer essa reflexão do nosso potencial quanto número e reverter esse número de quantidade que somos através de uma potencialidade, de uma positividade. A partir daí surgiu a ideia de que, se conseguirmos organizar uma associação onde esses 100 milhões, ou uma grande parte desses 100 milhões, venha a se associar com uma contribuição mínima a partir de R$1, teremos uma arrecadação mensal de 100 milhões de reais. E com uma arrecadação desse nível, cabe a nós definirmos como nos organizarmos para revertermos em contrapartida para a nossa população, para os nossos irmãos, para a nossa irmandade, em benefício direto e efetivo. E a partir das possibilidades desse benefício, chegamos à conclusão de que o nosso propósito maior seria focado na educação. E a partir daí, então, definimos um conceito 80-20, onde 80% dos recursos obtidos pela Conebras deverão ser destinados para a educação. O Sistema Educacional Conebras, SEC. Um sistema educacional que irá se iniciar no berçário Conebras, creche Conebras, e organicamente, com a evolução, com o aumento do engajamento, com o envolvimento da Irmandade, chegarmos a ter todos os outros graus de educação, até chegarmos a fundarmos a Universidade Conebras. É um processo a longo prazo, médio e longo prazo. Portanto, a Conebras não é um projeto que irá satisfazer os imediatistas. Alguma geração tem que plantar esse projeto, e essa é a proposta da Conebras. Vamos plantar o projeto educacional Conebras partindo do berço, partindo do berçário. E a partir desse conceito definido de que o que nós estamos fazendo por nós e da definição do propósito que seria a educação, surgiu então o Conebras Reunindo Forças, uma organização que nesse momento ainda se desenvolve no sentido de voluntariado, porque não temos ainda como dar subsistência aos profissionais, aos irmãos que estão envolvidos nesse projeto. Mas um projeto do porte da Conebras, que pretende atender a mais de 100 milhões de afro-brasileiros, não pode ser sustentado por muito tempo na base do voluntariado. Por isso, uma das prioridades da Conebras será a profissionalização da Conebras, através do seu estatuto, do seu regimento interno, de normas de conduta, através de todo o organograma, da sua hierarquização, das lideranças, dos líderes, da definição das equipes, dos departamentos. Toda essa estrutura está sendo organizada, está sendo planejada para que venha a ser aquilo que a nossa Irmandade precisa, com transparência, com respeito, com honestidade e com total contrapartida e subordinação à vontade da nossa Irmandade. A Conebras será a ponte entre a Irmandade Afro-Brasileira e o seu potencial de realização, trabalhando em conjunto com todos os demais movimentos já existentes,
a quem humildemente pedimos a licença para que possamos colaborar nessa reconstrução e também recebemos colaboração de todos eles. Então a Conebras não vem para substituir nenhum, a Conebras vem para reforçar toda a movimentação da nossa irmandade quanto organização. A Conebras será apartidária, não teremos nenhum vínculo político, seremos totalmente autônomos e independentes. Faz parte desse propósito que a Conebras vem trazer, de provarmos a nós mesmos que nós somos capazes e que se nós nos unirmos, teremos um potencial imensurável e talvez até hoje ainda não imaginado do que nós poderemos fazer se nós nos unirmos. Então a Conebras convoca a todos, irmãs, irmãos, que queiram colaborar com essa construção para que venhamos reunir forças e assim, nós por nós, de uma forma autônoma, independente, sem depender do Estado, sem depender de política, mas fazendo uma coisa honesta, transparente e independente. O objetivo desse vídeo é ratificar essas confirmações, é reforçar essas informações. E muitas outras informações ainda estão por vir, outras já estão no nossos canais de comunicação. Se você acessar lá no YouTube, por exemplo, os vídeos da Conebras no YouTube, tem uma dezena de vídeos lá, várias dezenas de vídeos que trazem informações sobre os conceitos, sobre aquilo que a gente pretende colocar na Conebras como ideologia, como metodologia e como mentoria da forma de agir. O projeto e a linha de ação da Conebras não é contra nenhuma outra linha, mas é uma linha da qual é o nosso propósito, é o nosso foco, é a nossa meta. Qualquer outra ideia que queiram agregar à Conebras, pedimos a gentileza que primeiro esperem para que nós possamos fundar a Conebras com a linha através da qual ela foi inspirada, foi intuída. Todas as ideias são válidas, todos os projetos são válidos, nós não precisamos alterar nenhum projeto que tenha sido feito, por isso a Conebras vem criar um da forma como ela pensa. E da mesma forma sugerimos a todos aqueles que não pensam exatamente como a Conebras, que não precisam gastar energias para alterar a forma da Conebras, mas que criem seus movimentos, criem um movimento alinhado com a forma que você pensa. Então, nenhum movimento é errado, nenhuma forma de pensar é errada. Todas as formas são válidas. Temos como fundamento, ou como um dos fundamentos, a positividade. Nós temos que falar sobre nós, mas não no sentido de nos criticarmos, não no sentido de acusarmos, mas no sentido de verificarmos no que nós podemos somar para aquele objetivo que está delineado. Se pensarmos diferente, que possamos ver dentro disso que está delineado o que pode ser ajudado. Se não pudermos ajudar em nada, não tem problema, não tem problema. Mas o importante é entender que todas as frentes são viáveis, todas as ideias são possíveis, mas temos que ter foco, nós temos que ter um foco definido. E o foco da Conebras é a positividade, é o nós por nós, é ciência e matemática, 100 milhões de associados, vezes R$1 dá 100 milhões por mês, e com essa arrecadação vai depender de nós sabermos organizar e destinar isso para a nossa irmandade. Assim, agradeço a atenção de todos vocês, em nome de todos os voluntários da Conebras, para que a gente possa trabalhar organicamente. Temos muito ainda para crescer, temos muito ainda para aprender, temos muito ainda para definir, mas tudo virá a seu tempo. Agradeço em nome da Conebras, em nome dos voluntários, em nome daqueles que estão se esforçando para fazer dessa organização aquilo que ela está predestinada a ser. Conebras reunindo forças. Temos muito o que fazer e vai dar tudo certo porque estamos juntos. Luiz Antônio, muito obrigado. Axé.
Salve, comunidade Conebras, Luiz Antônio falando. Eu vou demonstrar para vocês na prática o que é a positividade Conebras. Esse copo de água suja que vocês estão vendo representa exatamente como está o nosso estado mental, colonizado, cheio de resíduos do período escravocrata, a deteriorização dos valores afro-brasileiros, de tudo que é ruim se associa com a imagem dos negros, toda essa cultura racista e preconceituosa na qual nós fomos criados e colonizados, e até alguns dias atrás, vamos dizer assim, repetíamos de forma quase que automática, sem termos a consciência de que tudo isso é fruto de um processo estratégico elaborado para que fiquemos neste foco cíclico repetitivo e não voltemos a atenção para a nossa potencialidade. A Conebras vem quebrar toda essa estrutura estrategicamente elaborada. Por isso, nós trabalhamos focados na positividade. E esse exemplo plástico que eu vou colocar para vocês, onde esse copo representa toda a sujeira que nós temos em nossa mente, colocada de forma estratégica, a Conebras vai colocar positividade, falar de coisas boas, falar da nossa riqueza, do potencial da nossa nobreza, que nós somos filhos de reis, de rainhas, de guerreiros, que nós temos potencialidade, que a humanidade toda começou no continente africano, e muitas outras coisas que nos negam o conhecimento, a Conebras vai trazer. E a partir desse processo de positividade, de falar de coisas boas, de coisas positivas, as nossas mentes serão descolonizadas. As nossas mentes sofrerão a segunda abolição, que é libertar-nos dos conceitos ruins que fizeram sobre nós, das mentiras que contaram sobre nós. Positividade Conebras, cadê a água suja? Nós somos capazes de fazer. Nós somos filhos de reis e de rainhas e de guerreiros. Conebras reunindo forças. Meu canto Ijexá é a identidade de um povo.
to the same compound, no libby, no laba, with them say Western Union, when we are kaba, power to the people, Kokomoti Kasa, see we know the tire, keep on blazing fire, I'm on the wheels, keep on riding through, my yes JJ, Jamie Nimini cool, so I'm going higher, no matter how you pull, still go be the best, leave you with no clue, I'm the answer to your problem, I solve it, dada. Salve, Irmandade Afro-Brasileira! Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Tata hoje falando mais uma vez através da live da Conebras. Espero estar trazendo para vocês informações e possibilidades de reflexões que sejam importantes. Meus respeitos aos mais velhos, meus respeitos aos mestres, aos jovens que dominarão esse país e o mundo. E pedindo licença à nossa ancestralidade, vamos dando início à nossa live de hoje. Só um minutinho, acho que agora melhorou, né? Maravilha. Então, vamos lá. Então, a proposta que nós temos aqui como chamada, né? É a comunidade, a Irmandade Afro-Brasileira é unida. Né? Então, como é que nós vamos conversar sobre isso daqui, né? Partindo desse ponto. Qual que é a perspectiva que nós temos? Vale ressaltar que as manifestações aqui não são de responsabilidades da Conebras, mas sim dos seus, daqueles que as emitirem. Né? Muito bem. A primeira questão que a gente vem propor aqui, que a nossa produção deixou aqui para a gente, é por que esse tema que todo mundo foge? Né? E também tem um banner passando questionando por que ninguém debate sobre isso. Não sei se vocês já tiveram participaram de alguma roda de conversa que conversa sobre isso, né? Então, como que nós podemos nos posicionar diante dessa questão, né? Por que ninguém debate isso? Será que existe medo na conversação sobre esse tema? Será que as pessoas têm medo de debater sobre isso e as consequências que possivelmente isso possa gerar a partir dessa discussão? Nós sabemos que as causas que nos levaram a esse distanciamento são de conhecimento de todos, né? A história nos traz esses fatos que nos levaram ao distanciamento, mas também nós percebemos que existe um carisma, que existe uma ligação quase que espiritual, que diante de uma necessidade, dentro de uma eventualidade, ou até mesmo, por que não dizer, dos momentos festivos também, essa atração, essa aglomeração é muito sintomática e quase que automática. Então, questionarmos a união da Irmandade é extremamente complicado e acredito que é por isso que as pessoas fogem desse tema, né? Então, essa que é a questão. Por que esse tema todo mundo foge? Eu acho porque ele envolve uma análise bem profunda, envolve talvez a gente citar alguns responsáveis por essa constituição, né, por essa formação. Nós sabemos que, historicamente, desde a chegada da Irmandade Afrodescendente aqui no continente América, no Brasil, houve toda uma preocupação para que não houvesse aglomerações de pessoas da mesma região oriunda da África, que as pessoas se misturassem nos seus dialetos para que não houvesse uma possibilidade de troca de diálogos ou de qualquer tipo de conversação que pudesse trazer um prejuízo para os colonizadores. Tivemos leis que nos proibiam de reunião, tivemos leis que nos proibiam a prática religiosa, tivemos leis que nos proibiam a conquista de bens, tivemos leis que nos proibiam o estudo. Então, todas as formas possíveis e os meios convencionais que levam a uma aglomeração, a uma unificação, nos foi rejeitado de forma explícita. Né? Não é como acontece hoje dissimulado. Não, nós tivemos um período, sim, de que haviam bloqueios legais, né? Que a legislação dava total cobertura e apoio para que essas proibições fossem fatos. Então, isso, com certeza, interferiu num processo cultural de formação e de relacionamento interpessoal na comunidade afrodescendente. Então, acredito que essa causa, ou
essas causas, deve ter inúmeras outras, né? Constituíram uma comunidade que tem essa dificuldade. Mas eu acredito que muitos de vocês já passaram por situações assim específicas de cruzarem com pessoas afrodescendentes na rua e haver uma sinalização, um cumprimento, uma saudação, mais sutil que tenha tido, né? Mas algum de vocês já deve ter passado certamente por essa experiência. E aí, como é que a gente explica essa saudação de alguém que a gente nunca viu, que a gente não conhece, e mesmo assim ela é feita? Então, isso cabe para a gente pensar que existe sim um feeling, que existe uma, um cordão, né? Um fio que nos une, sim, de uma forma muito discreta, né? Parece que aí talvez vem todo essa percepção da proibição, né? Porque mesmo na rua, quando a gente cruza um com o outro, isso é feito de uma forma muito discreta, né? Quase imperceptível para as outras pessoas. Agora, essa discreção, né? Esse dissimular, eu acredito que ele também está dentro do contexto das proibições que nos foram impostas pelos colonizadores. Muito bem. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui, tá? Vamos somando aqui nessa construção. Ela só pode ser feita se nós estivermos em conjunto para construir isso aqui. Obrigado, meu amigo Wesley, da iGreen Marketing, uma agência de comunicação de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. A cidade acho que não é Porto Alegre, mas é Rio Grande do Sul, tenho certeza. Obrigado, Wesley, pelo apoio aqui, estar conosco nessa live aqui. Tem um contexto desse que a gente vem trabalhando dentro da live, que é o seguinte: é lógico que interessa para a gente que quanto mais pessoas tomarem conhecimento do nosso trabalho, das produções, dos nossos conteúdos, é fundamental para a disseminação da ideia da Corebras. Mas nós não temos, assim, explicitamente, a preocupação de estarmos com uma grande quantidade de pessoas ao vivo, porque nós geramos documentos. Os conteúdos da live Corebras são conteúdos documentos, né? E esses documentos ficarão para consulta posteriores. Por isso, é algo que nós sabemos que o tempo vai dar valor àquilo que tiver valor. O que não tiver valor vai se apagar, né? Muito bem. Uma segunda questão aqui que nos é proposta. Deixa eu buscar aqui a segunda questão, está aqui lá em cima, né? Como podemos ver esse tema tão dolorido, né? Então, eu já, de certa forma, já fiz uma introdução aqui explicando isso, né? Nós temos que conversar sobre ele, né? Não tem jeito. Nós temos que conversar sobre ele para que a gente possa abrir nossos corações e mente e falar assim, ó, o problema é esse, tá? A gente não conversa, a gente não pode se falar porque nos foi proibido durante muito tempo. E daí você pode falar assim, algumas pessoas podem pensar, mas isso já faz tempo, foi na época da escravidão. Não, não faz tempo, não. Tá? Quando a gente fala em 1888, que foi a proclamação da Lei Áurea, né? A decretação da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, nós estamos falando uma questão de 2 gerações atrás. Tá? Se você chegar no seu bisavô, você já estava no período da escravidão. Tá? Então, não é algo extremamente distante, não. Nós estamos há 100 e poucos anos, da 136 anos, se não me engano, falha o cálculo aqui, faz 136 anos que foi proclamada a Lei Áurea, né? Foi decretada a Lei Áurea. E 130 e poucos anos, 2 pessoas de 70 anos dá 140. Tá? Então, se você tiver um avô e um bisavô, já está chegando perto desse período. Então, as consequências ainda estão visíveis e ainda estão sofríveis, sim. Então, ainda são coisas que ainda nos doem a convivência e o reflexo e os efeitos, né, desse período que ainda é bem recente, né? Então, como podemos ver esse tema dolorido, né? Como podemos debater isso? Tem que botar na mesa. Tá? Tem que botar na mesa e conversar sobre o tema. E é essa que é a proposta aqui dessa live. Então, vocês fiquem à vontade para propor qualquer tema aqui e também para participar das questões aqui. Se alguém quiser responder essa questão aqui, eu posso até aguardar um pouquinho. Alguém tem alguma sugestão? Manda aqui nos comentários. Alguém tem alguma sugestão de como ver este tema tão dolorido para todos nós afro-brasileiros? Fiquem à vontade aí para fazer os comentários de vocês, tá bom? Uma outra questão
que é proposto aqui é: o que aconteceu com a Irmandade Afro-Brasileira que interferiu nessa situação? Então, acho que é o que eu falo, na minha percepção, na minha visão, né, como está hoje, tá? Volto a reformar, que não é uma visão da Conebras, eu estou dando a minha visão como âncora da live, tal, como comentarista da live, não é da Conebras a minha fala, é minha especificamente. Então, o que aconteceu com a Irmandade Afro-Brasileira é o fato que eu acabei de falar na introdução, acabei matando essa pergunta também, né? A história está cheia de fatos que a gente sabe que nos coibiu, que nos inibiu de uma forma violenta, né? Proibindo as nossas manifestações. Imagine você estar sob a ameaça de que, dependendo do que você fizesse, o teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe podem ser transferidos de uma cidade para outra, de uma fazenda para outra, de um estado para o outro, dependendo como você se comportasse. E se chega algum capataz e fala assim, ó, ninguém aqui conversa com ninguém, tá? E se acaso seja percebido esse tipo de conversa, nós separaremos as pessoas que estão mantendo conversa. E o separar pode significar colocar uma venda. Então você não vai conversar, né? Você vai se manter isolado para que, pelo menos, você vê, né? O sofrimento seria menor, né, do que você saber que um ente querido seu foi transferido para um outro estado, para uma outra cidade, sobre um outro sistema de escravidão que talvez pudesse até levá-lo à morte, né? Então, os estados de ameaça, as circunstâncias de tortura que nos foram impostas, com certeza, se nós tivermos uma possibilidade de fazer todo esse estudo, toda essa pesquisa, encontraremos respostas para essas causas, né? Então, a situação acho que foi bem mesmo na base da tortura que nos inviabilizou qualquer tipo de comportamento, né? Boa tarde, João Carlos da Costa, irmão João Carlos, seja bem-vindo, irmão João Carlos. Qualquer questão aqui, vocês podem colocar, nós vamos conversar. Se alguém quiser responder essa pergunta aqui, eu posso aguardar. O que aconteceu com a Irmandade Afro-Brasileira que interferiu nessa situação da dificuldade da nossa inter-relação, né? Da nossa comunicação um com o outro, né? Então, se alguém quiser fazer um comentário, fica à vontade. Quiser fazer outra pergunta também, fica à vontade. Enquanto isso, a gente vai aqui dando continuidade nas perguntas que a produção nos deixou aqui para que viéssemos comentar. Muito bem. Uma outra questão aqui. Nessa questão, pode-se fazer uma relação com as demais comunidades afrodescendentes de outros países? Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito definida nesse sentido, entendeu? Eu acho que comparar as comunidades afrodescendentes do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com Haiti, do Brasil com Londres, Holanda, tá? São questões muito específicas e cada uma tem a sua história. Por exemplo, eu tive em contato ontem com uma irmã que mora na Holanda, e eu estava comentando com ela, quando nós estávamos conversando sobre a proposta da Conebras, ela disse que lá existe a comunidade afrodescendente e eles estão muito empenhados na briga pela reparação financeira, né? Eles estão lá batalhando para que o governo holandês faça uma reparação financeira a todas as famílias que foram escravizadas, não só na Holanda em si, como nas colônias que eram de propriedade dos poderosos holandeses, vamos dizer assim, né? Então, são questões diferentes. Qual que é a proposta aqui da comunidade afro-brasileira quanto à reparação? Né? Já tiveram alguns movimentos. É estranho a gente ver isso daí. Já tiveram alguns movimentos discutindo sobre reparação. E por que some? Por que para? Né? Por que não dá uma continuidade? Por que não torna público essas discussões? Por que não envolve a Irmandade num grande congresso? Por que não enche um estádio de futebol para debatermos sobre reparação? Né? Então, são questões que a gente tem que discutir, que são características nossas. Né? Eu acredito que talvez a gente ainda viva essa situação do... Sabe, se você olhar para o outro, eu mando um dos dois para uma outra fazenda. Sabe? Talvez a gente ainda vive isso. Então, a gente olha, mas não fala. Sabe? Percebe, sente o problema, mas fica meio distante. Né? Que é diferente
das outras irmandades, por exemplo, nos Estados Unidos, isso já não acontece. Né? Os Estados Unidos já tem uma postura totalmente diferente, os afro-norte-americanos, mas também devido às suas próprias histórias. Né? Então, acho que a gente tem que pensar como conseguir, como definirmos um caminho de enfrentarmos os nossos problemas. Né? Lá, eles têm a forma deles enfrentarem os problemas deles, nos outros países onde houve colonização e escravização africana. Né? Lá eles têm as formas de enfrentar. Nós precisamos definir nossa forma, porque até então a famosa resistência, né, que a gente fala tanto no Brasil, a resistência negra, a resistência vidas negras importam, que é uma importação, né, não é um lema brasileiro ou afro-brasileiro, é uma importação americana. Então, nós precisamos encontrar, dentro desse posicionamento de resistência, o que é resistência? Resistência é o quanto você aguenta de pancada, de repente. Tá? Isso é resistência. Mas será que isso nos leva a uma solução? Ou vamos ficar na resistência até que desistam de bater? Né? Então, são posicionamentos que a gente tem que tomar uma linha. Então, precisa vir, sim. Eu já publiquei algumas vezes aí uma campanha para que aconteçam reuniões dos movimentos negros brasileiros, para que eles se posicionem e deem um norte para a comunidade afro-brasileira. Tá? O que nós vamos pensar em comum, né? Além das suas especificidades regionais, estaduais, tá? Isso vai se manter. Mas o que nós podemos pensar a nível nacional? Né? Quem que vai nos dar esse norte? Quem que vai nos dar a palavra comum? Olha, todo mundo pode cuidar dos seus particulares, né? Das suas ações de movimentos particulares. Mas existe uma determinação nacional. Tá? Qual que é a determinação nacional em relação à comunidade afro-brasileira? Tá? Pergunta para o seu amigo, pergunta para o seu vizinho, para o seu irmão, qual que é a noção única, o foco principal da comunidade afro-brasileira? Acho que todo mundo vai falar que é sobreviver, né? Que é ficar vivo. Mas isso até quando nós vamos ficar na defesa, na luta para ficar vivo? Eu acho que você ficar de sparring, né? Sparring é aquele lutador que vai treinar o profissional, né? Que ele fica ali de capacete só desviando a cabeça para o outro ficar dando soco. Então, até quando a gente vai ficar de sparring? Né? Até quando a gente vai ficar na resistência, na defensiva? Né? Então, a gente precisa rever essa nossa postura, sim, e eu defendo totalmente a união dos movimentos negros para que determinam uma linha comum, sabe? Como direção para toda a comunidade afro-brasileira. Muito bem, ok? Então, vamos ver aqui. Deixem suas perguntas aqui e a gente vai comentando conforme for chegando, tá? É justo compararmos essa questão da união com as demais etnias no Brasil? Quando a gente fala as demais etnias no Brasil, eu acredito aqui que a gente está se referindo à comunidade japonesa, aos árabes, aos portugueses, italianos, todas as outras etnias que tem no Brasil, né? É que o processo é diferente, né? Existe também a mesma, talvez, diferença da comunidade afro-brasileira para a comunidade afro-americana, holandesa, francesa, inglesa. Da mesma forma que tem essas diferenças, também tem a diferença internamente no Brasil entre as colônias que aqui habitam, né? A italiana não é igual à japonesa, a japonesa não é igual à alemã, e, consequentemente, a afro-brasileira também não é igual a nenhuma delas. Então, não dá para fazer essa comparação pelas características de cada uma dessas comunidades, né? Mas o que a gente pode fazer é aprender, né? É aprender com as experiências, olhar e verificar o que todas as demais etnias fazem, como que elas conseguiram avançar, né? E somar o conhecimento da nossa própria história, né? O que foi feito na nossa resistência até agora que deu certo, o que foi feito que não deu certo, e o que mais poderia ter sido feito, né? E por que não fez, né? E o que viabiliza a execução daquilo que não foi feito. Então, são todas análises que nós podemos fazer, sim, dentro da nossa irmandade, ok? Uma outra questão aqui. Entendendo que existe uma dificuldade, quais foram as possíveis causas? Então, isso aí eu já respondi, né? As causas são históricas, né? Está aí à disposição de todos. É só estudar um pouquinho da nossa história. E é importante estudar um pouquinho da nossa história, mas na visão afrodescendente. Talvez se você for estudar a nossa história na visão do colonizador, nós nem alma tínhamos, né?
nós não passávamos de coisa, né? Nós não éramos considerados nem seres humanos, nós éramos produto de comércio, um produto de alto valor, mas um produto, né, de valor de mercado, não de valor humano ou social, qualquer coisa assim, tá? Valor de mercado. Então, essa questão fica bem explícita na nossa história, né? É só estudar diversas fontes, tá bom? E de preferência fora da fonte da educação tradicional, né? Buscar historiadores, pesquisadores. Bom, eu vou botar aqui uma propaganda para mim beber um copo d'água enquanto isso, tá bom? E aí eu fico aguardando aqui perguntas de vocês, fiquem à vontade para mandar. Muito bem, voltando aqui. Vamos retornando. Vamos lá. Próxima questão aqui. Existem. Diante de um diagnóstico pior, qual sugestão para soluções? Né? Então, acho que essa questão é extremamente importante, né? Não adianta nós debatermos se nós não propormos uma solução. Eu, Macota Tata, hoje, visualizo uma questão de que nós precisamos unir em cima se quisermos que a base se una. Então, enquanto os movimentos negros, as corporações, as organizações, as próprias ONGs, fecharem entre si em suas cúpulas, em seus escritórios, e não provocarem ações públicas em estádio, ginásio, de forma que possa envolver a Irmandade, esse distanciamento permanecerá. Essa situação de distância não vai haver mudança, e muito menos de apoio a qualquer ação. Então, eu acho que se nós, quanto representantes de movimentos negros, de ONGs, né, queremos de fato que a Irmandade se una, é fundamental que a gente também faça a união em cima, que a gente dê o exemplo. Eu sinto nessa situação uma coisa muito específica assim, ó. Vamos supor, dentro da Conebras nós não falamos sobre partido político, mas eu vou citar uma coisa, um fato que ocorreu na política recente da eleição, mas como exemplo, tá? Quando o Lula e o Bolsonaro ficaram para o segundo turno, o que o Lula fez? O Lula fez parcerias, né? Quando o Lula foi buscar o Alckmin, qual que é a pretensão quando a Simone Tebet, quando eles se unem em si, a ideia é que haja a união embaixo, né? Então, é isso que a Irmandade precisa aprender a fazer. É preciso que a gente se unam as cúpulas, as organizações dos movimentos se unam para que haja também a unificação da base. Né? Enquanto isso não acontecer, dificilmente nós poderemos sair da situação de simplesmente sinalzinho, sabe? Quando passa um pelo outro, mas você não vê uma reação que possa trazer uma potência de realização devido ao distanciamento. Tá? Então, eu acredito que uma das soluções primeiras é essa, e é conversar com a Irmandade. Tá? Você vê a perspectiva que a gente tem. Tá? Nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros. Né? A Conebras está agora indo para o seu 5º ano. E veja qual que é o tipo de frequência que nós temos. Nós estamos fazendo essa live aqui, hoje é a live de número 31, né? Já tem quase 6 meses que nós estamos fazendo essas lives, e a nossa assistência, até mesmo das pessoas que estão dentro da organização, é uma assistência bem baixa. Né? Então, isso é má vontade? Não é má vontade, é cultura. É cultura. Então, se nós não fizermos procedimentos e atitudes que modifiquem a cultura, né? o comportamento, dificilmente nós vamos, de fato, efetivar uma união dentro da própria Irmandade. Então, nós precisamos fazer um trabalho muito sério, muito grande, e a Conebras está com esse propósito. De fazer um trabalho de unificação da Irmandade, de fazer um trabalho de unificação com os demais movimentos, com as demais organizações que representam a comunidade afro-brasileira. Já fizemos diversos contatos, diversos convites, mas é uma resistência estranha, muito estranha.
até mesmo para você falar com os movimentos, com as lideranças dos demais movimentos, é difícil você falar. Não retornam, procrastinam um diálogo, abertura de um diálogo. Vamos sentar para conversar? Ah, vamos sim, tá? Vamos agendar. E daí você não consegue mais conversar com a pessoa. É bem complicado, tá? Mas talvez essa complicação também tem que ser explicitada, tem que tornar público, né? Que isso de fato está acontecendo. Então, tem pessoas com poder de voz que é difícil você chegar nessas pessoas, né? Acho que muitos de vocês aqui sabem do que eu estou falando, né? E sabem dessa situação. Pode parecer fácil, mas não é, né? Porque as pessoas, depois que sobem um certo degrau, mesmo que sejam pessoas que publicam a filosofia do mundo, por exemplo, mas elas não dão a mão mais para ninguém, né? Você não consegue mais acessá-las. Ou então ela define um grupo que ela vai privilegiar e ela atende aquele grupo, né? Se você não pertence àquele grupo, você não consegue ter acesso. Tá? E uma irmandade do tamanho que nós somos, com mais de 100 milhões de afro-brasileiros, e ter grupos privilegiados, você não vai conseguir atender 1% da população, que nós somos muitos, né? 1% a gente está falando em 1 milhão de pessoas, né? Dentro de uma perspectiva de que nós sejamos 100 milhões. É mais que isso, mas vamos supor que nós sejamos 100 milhões. Então, a gente precisa criar processos que sejam mais exponenciais, né? Que alcancem maior quantidade. Caso contrário, a luta vai ser muito grande. Mas a Conebras está aí com esse propósito, tá? De enfrentar essa luta. E muitas vezes, para enfrentar essa luta, que a Conebras vem propor da união da Irmandade para buscar uma construção do sistema educacional próprio, essa luta é uma luta que vai levar à construção do sistema educacional Conebras, mas que, inicialmente, ela precisa da união. Porque se nós não estivermos juntos, quem vai sustentar o processo? Né? Quem vai sustentar o projeto educacional? Né? Vamos levar Pires para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco? Vamos levar Pires para a Magazine Luiza? É assim? A proposta da Conebras é apartidária, independente, autonomia e o resgate da autoestima e o resgate do orgulho de ser negro. Não somos contra ninguém, mas ser a favor, sem orgulho, sem autoestima, sem independência, sem autonomia, é simplesmente estar passivo a uma escravidão modernizada, né? A uma escravidão atualizada. Então, aquele que te alimenta te controla. Existe essa frase filosófica. Aquele que alimenta te controla. Tá? Então, essa é uma dos pilares que a Conebras insiste. A gente pode não realizar num tempo esperado. Talvez demore bastante para a gente conseguir o propósito da Conebras, mas não abriremos mão dos nossos princípios. Tá? E os nossos princípios, um deles é a autoestima, é o orgulho de sermos aquilo que nós somos, ou de resgatar aquilo que muitos não fazem muita questão de manter. Tá? Então, essa aqui é a nossa proposta. Tem um comentário aqui do irmão João Carlos. Acredito que no Brasil, eu vou expor aqui na tela para vocês verem. Então, o irmão João Carlos diz aqui para a gente. Acredito que no Brasil, nós, afrodescendentes, desde a época da escravatura, fomos forçosamente doutrinados para obedecer e não para se unir. Exatamente, irmão. Exatamente. A história nos deixa isso de uma forma muito explícita, né? É aquele negócio, né? Você veio aqui para trabalhar, né? Problemas de casa você deixa em casa. Esses conceitos, né, que foram impostos aqui para nós, desumanizando o trabalhador, né? E tem até umas interpretações históricas, irmão, que fala assim, que quando você vai ver fazer uma análise do período escravocrata no Brasil, a elite não trabalhava, né? Qual que era a profissão de Dom Pedro? Qual que era a profissão de... Sei lá, tira os militares fora, mas sei lá, qual que era a profissão do Regente Feijó, né? Sei lá, dessas pessoas, né? Você ouve falar que tinha um advogado, Luiz Gama era advogado, né? José do Patrocínio, jornalista. Você consegue falar das classes inferiorizadas ou menores, vamos dizer assim, você consegue identificar as profissões, mas na elite você não consegue identificar isso. Por quê? Porque se entendia que trabalhar era uma classe inferior. Aquele que trabalhava era uma classe inferior. Então, as nossas irmandades que foram escravizadas para trabalharem
era supostamente entendida como classe inferior, né? E isso foi o que nos posicionou dentro até de um processo de desumanização, né? Nos transformaram em máquinas e em coisas, ok? Mas é fato histórico mesmo que isso foi doutrinado. Só que tem um detalhe aqui, irmão, quando o irmão fala assim, ó, desde a época da escravatura, fomos forçosamente doutrinados. Veja bem, irmão, aqui tem uma coisa. Aquilo que é feito pode ser desfeito, né? Dentro da circunstância, menos a morte. Né? Mas aquilo que é feito pode ser desfeito. Então, isso está dentro do conceito da Conebras também. Tá? Se fizeram estrategicamente uma série de artimanhas, vamos dizer assim, para nos tornar submissos, então nós podemos também fazer uma série de contra-artimanhas para destruir, para desconstruir tudo que fizeram, para que a gente possa limpar a casa, sabe? Você tem um terreno, você derruba aquela casa velha para fazer outro, né? Então, se nós formos forçados a agir de uma forma que nos deu esse hábito, a gente pode forçar uma outra situação para que o hábito se mude, né? Nós vivemos num país tropical, certo? Todos nós aqui vivemos com blusas leves, roupas leves, né? Mas se nós formos para o Polo Norte, né, para a Antártica, se a gente for para algum país extremamente frio, tá? A gente vai ter que levar roupas extremamente calorosas, né? Roupas com muito peso mesmo para suportar o frio. Então a gente tem esse processo de adaptação. Tá? Se a gente tem esse processo de adaptação de acordo com o meio, então nós precisamos criar um meio cultural dentro da Irmandade que provoque ou que estimule ou que recupere os valores da nossa união, né? E as vantagens que a união nos traz, né? Então, esse trabalho que a Conebras pretende fazer, e agradeço ao irmão João Carlos pela oportunidade da pergunta. Luiz Alberto de Santos de Carvalho, boa noite, irmão Luiz Alberto, seja bem-vindo. Fique à vontade aqui. O tema que nós estamos conversando aqui é a Irmandade Afro-Brasileira, ela é unida? Se ela não é, por quê? Né? Ou como fazer com que ela venha a ser, né? Vamos aqui, esperando mais alguma pergunta de vocês. Enquanto isso, eu vou ver aqui mais alguma pergunta que a gente não tem ainda passado perto. Então, existem responsáveis... Ó, essa aqui acho que a gente não chegou muito perto dessa pergunta ainda. Existem responsáveis pelo atual quadro da sociedade afro-brasileira? Lógico, dentro do aspecto união, né? Dentro do aspecto de organização. É aquilo que a gente já debateu, né? Até o irmão João Carlos também colocou. Foram feitas leis que nos proibia a aproximação, né? Que nos proibia estudar. Vocês já devem ter ouvido aquela frase assim, né? Onde está 2 ou mais negros é quadrilha, né? Percebe que essa brincadeira, essa piada, né, vamos dizer assim, isso não era à toa. Era assim que a sociedade se comportava em relação a nós. E não só a sociedade civil, como a sociedade armada também, as polícias, né? Essa era a percepção. E a gente percebe que isso ainda está até hoje, né? Talvez um pouco menos, dependendo da região, talvez um pouco menos, né? Mas a gente sabe, as pessoas que têm um pouquinho mais de idade sabem, né, que já passaram por isso. Se você está andando numa calçada assim e vem 2, 3, 4 pessoas negras andando em seu sentido, você sente um perigo, né? Você muda de calçada, você muda sua rota, né? Você segura a bolsa com força. A gente já viu, tem uma série de vídeos aí na internet que mostram que esse sentimento, que essa percepção ainda é real, ainda está presente em nossa sociedade, né? E quem são os responsáveis disso? Quem propagou a disseminação de que nós somos perigosos, que somos possíveis assaltantes? Quem foi que nos incluiu todos num balaio só? Houve uma campanha para isso, né? E hoje em dia tem sido muito divulgada essa questão, né? Uma mentira que você repete alguns milhares de vezes, ela se torna verdade, né? Então houve uma campanha extremamente massiva para nos colocar numa posição de inferioridade, numa posição de falta de moral, falta de ética,
quando nós sabemos explicitamente que os maiores ladrões e os maiores roubos não foram feitos por pessoas negras. E, no entanto, isso fica camuflado. Ninguém fala nada. Talvez se somar tudo que algum negro ou negra subtraiu ou roubou de alguém, se somar tudo, não dá metade do que as pessoas não negras já roubaram desse país. Talvez a metade ainda é muito, né? Não dá um quarto do que a Irmandade não negra já tirou desse país, né? De forma ilícita. Então, mas só que daí você faz uma propaganda ao contrário, né? Você diz que quem rouba são os afrodescendentes, né? Aí as pessoas desviam de nós, mas não desviam dos grandes ladrões, né? De fortunas. É isso aí, gente. Então, aqui mais uma perguntinha, que nós estamos aproximando já do nosso final aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Compartilhe esse link do vídeo para que possam mais pessoas tomar conhecimento que existe a live da Conebras e para que a gente possa debater coisas que ninguém conversa. Aí a gente precisa saber por que ninguém debate esses temas. Essa questão, diante de um diagnóstico pior, isso aqui já foi, né? A que a gente acabou de conversar agora, né? Quais são as soluções, né? É a gente reverter a estratégia, né? É usar o veneno da cobra contra a própria cobra, né? Então, se falaram tanta mentira sobre nós que ela se tornou uma verdade na percepção de toda a sociedade, então nós precisamos falar das verdades sobre nós de uma forma também 2 vezes massiva para que se desconstrua essa percepção, né? Para falar das nossas lideranças, dos nossos ídolos, dos nossos escritores, dos nossos cientistas, dos nossos atletas, dos nossos artistas, né? Dos nossos poetas, né? Trazer tudo isso à tona de uma forma massiva. Só que para ser massiva, nós temos que dominar o sistema de comunicação, né? Que se nós não dominarmos o sistema de comunicação, a gente vai ficar se debatendo quase que de uma forma manual contra um sistema que está absolutamente informatizado com tecnologia de massa. Percebe? Agora, fala, e aí, como é que a gente vai reverter isso? Se nós nos unirmos, nós conseguimos. Tá? É possível, sim, de fazer, mas parte da nossa união. Se nós nos unirmos, a gente consegue reverter toda essa percepção ruim que tem sobre a população afrodescendente. Ok? Nós vamos fazer uma campanha para isso. Até dou antecipado aqui para vocês, vai sair dentro de poucos meses aí. Acredito que a gente já começa a divulgar essa semana que vem. Um outro canal, que é o canal do Macota Tata Hoje, palestrante. Nós vamos abrir um circuito de palestra para todo o Brasil, onde nós vamos ficar fazendo palestras para levar essa percepção da nossa independência quanto possível e os efeitos que ela é capaz de gerar. Tá bom? Aguardem que vocês vão receber aí informações sobre qual vai ser o canal aqui no YouTube e também qual é o canal para entrar em contato pelo Instagram, né? E aonde acontecerão as nossas palestras por esse Brasil todo aí, levando essa visão da Conebras, propagando a nossa independência, a nossa autonomia e o resgate da nossa autoestima, com respeito a todos. Não somos contra ninguém, somos a favor de nós mesmos, ok? Muito bem, vamos ver aqui, essa pergunta acho que ainda não foi. As dificuldades que enfrentamos prejudicam a nossa unificação? Porque ela persiste, não tem mais a lei, mas o hábito ficou, entendeu? O hábito ficou de nos mantermos distanciados, a não ser para a festa, né? E numa festa, não vai numa festa, está lá numa roda de samba, num pagode, no carnaval, você não vai lá discutir sobre movimento racial, essas coisas, né? Então, quando você está lá, você está tomando uma cerveja, você quer brincar, então que é a única situação que a gente ainda consegue se unir, né? Estarmos juntos. Só que ali não é o local apropriado para a gente começar assuntos tão importantes, ok? Estamos muito longe de sermos uma grande irmandade no sentido exato do conceito. Nós não estamos, eu não diria que nós estamos muito longe, eu acredito que houve um avanço, sim, né? Houve um avanço, mas é um avanço ainda meio disperso, né? Sem uma organização, né? Nós não temos uma referência, nós não temos um ídolo, nós não temos um palestrante, nós não temos um Malcolm X da vida para falar conosco, entendeu? De forma periódica. Qual de nós, qual afrodescendente pode ser capaz de encher um estádio para fazer uma palestra, né, sobre os nossos problemas? Quem é? Quem é esse? Né? Talvez Abdias do Nascimento foi um dos últimos, né?
que, sem medo, se propôs a falar especificamente sobre a causa negra, né, sem rabo preso e sem querer fazer média com ninguém. Quem mais? Né? Então, nós temos uma ausência muito grande nesse campo aí, dificulta bastante a quebra desse paradigma. Mas é questão de tempo. Isso vai acontecer sim. Tá? A gente vai conseguir reverter essa percepção. O que teríamos que fazer para fortalecer os laços de união? Então, é conversar. Então, se você tem um irmão, uma irmã, um vizinho, um colega da escola, chama para conversar. Fala, tudo bem, nós temos um problema gravíssimo com o racismo? Temos. Mas se nós ficarmos falando só sobre racismo, nós vamos avançar para onde? Então, é preciso falar sobre racismo? Sem dúvida nenhuma que é preciso falar sobre racismo. Mas também precisamos falar o que nós vamos fazer por nós. É por isso que o título do livro da Conebras é exatamente essa pergunta que precisa ser respondida. Né? Nós precisamos responder essa pergunta aqui. O que nós estamos fazendo por nós, além de reclamar? Né? E quando a gente vai buscar resposta para essas perguntas, a gente tem uma decepção, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que existem possibilidades de fazer muita coisa. E aí a gente pode reverter a história a partir dessa percepção. Como identificar as causas do nosso distanciamento? Também a gente já conversou bastante sobre isso, né? As causas são históricas. A expressão artística, em suas diversas formas, é o único fator de unificação ou teríamos outros? Não, com certeza nós temos outros. Né? Quando se fala em carnaval, se fala em roda de pagode, samba, a Irmandade comparece com bastante força, né? Com bastante presença. Eu não diria força, com bastante presença. A questão é que talvez a gente tenha que convencer alguns artistas, né? Convencer não, mas é sensibilizá-los, né? E para que eles possam também atuar nessa reformulação da percepção afro-brasileira. E nós da Conebras também estamos tentando fazer contato com artistas, com jogadores. Se você tem algum contato, pede para entrar em contato com a Conebras. Né? Existem possibilidades, sim, e nós precisamos dessas pessoas, de todos, seja do sertanejo ao rap, que seja do jogo de futebol à natação, que seja de jogo de carta, seja o que for. Tá? Mas as pessoas que possuem alguma liderança, alguma referência, alguma que sobressaia em alguma área, que tenha uma fala que possa ser ouvida, nós precisamos nos unir para desenvolvermos um trabalho de mudança da percepção da comunidade afro-brasileira. O engraçado é que quando a gente fala mudança da percepção, nós estamos falando de mudança de percepção não só dos não negros em relação a nós, como a mudança da nossa própria percepção. Sabe? Porque eu já ouvi muitos dos nossos irmãos e irmãs, quando eu chego para conversar, eles falam assim, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, a nossa função mesmo é portaria, é limpeza, tá? É aqui que a gente se sai melhor. Então é triste, né? Não, eu prefiro continuar aqui cuidando de carro do que entrar em atritos dessa natureza. Então essa percepção que a nossa própria Irmandade possui, ela também precisa ser mudada, ok? O irmão João Carlos, novamente, aqui trocando uma conversa com a gente. Não estou conseguindo participar via fone, mas gostaria de compartilhar algumas opiniões sobre o assunto. Fica para uma outra hora. Irmão João Carlos, estamos à disposição. A hora que o irmão quiser, a gente pode agendar uma próxima live aí, tá? Ver um dia, uma agenda aí, a gente abre esse tema aqui novamente para conversar, tá bom? Com certeza teremos que fazer muitas rodas de conversa para tentarmos identificar os nossos problemas, diagnosticar as causas e, a partir daí, tentar propor soluções, né? E não ficar só na defensiva, mas propor soluções também. Muito bem, vamos aqui para uma última pergunta. O futuro poderá trazer uma nova possibilidade pelo amor ou pela dor? Essa pergunta é bem interessante, né? Dizem que existem duas formas da gente mudar. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. Eu diria que nos Estados Unidos as mudanças foram pela dor. Né? O apartheid, essas coisas todas, né? Foi pela dor. Né? Ku Klux Klan e essas coisas todas. No Brasil não houve essa de forma tão assim ostensiva, né?
foi dissimulada, uma série de coisas, e isso dá a impressão de que não houve pressão pela dor, né? E o tamanho do Brasil territorial também, o número de que nós somos, então, mas nós, hoje já existem estatísticas que falam que a cada 23 minutos morre um, né? Então já não é assim tão dissimulado, né? O genocídio está bravo. Então a gente talvez esteja se aproximando de uma pressão para que mudemos pela dor, mas isso precisa ser massificado, entendeu? Mas é massificado de uma forma organizada, é isso que a gente precisa, tá bom? Aí a gente consegue ver essa mudança. Bom, meus irmãos e irmãs, quero agradecer a todos vocês que puderam nos acompanhar aqui nessa live e que a gente possa ter esse documento aqui registrado para que as nossas futuras gerações, os nossos irmãos e irmãs possam ver mais para frente quando tiverem disponibilidade. E na próxima terça-feira estaremos aqui novamente com mais uma live Nós por Nós, a Missão. Muito obrigado a todos e fiquem em paz. Você